Vamos lá, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos começar a nossa primeira aula de Direito Administrativo. Nosso curso é um curso de Direito Administrativo voltado especificamente para a banca Sebrasp. Então, nós estamos aqui focados nos editais que estão abertos na banca Sebrasp, também editais que estão para abrir ainda, não importa. O que importa é que a gente vai trabalhar os conteúdos de direito administrativo, conteúdos estes de maneira bem detalhada, de maneira objetiva também, detalhada e objetiva ao mesmo tempo. Vamos do zero aqui, tá bom? Então por isso que o nome do curso é Direito Administrativo do Zero, porque nós vamos pegar desde o início, desde a base do direito administrativo e vamos avançando passo a passo. Quem já conhece a matéria, quem já estudou a matéria, eu peço um pouco de paciência, porque o objetivo de fato é fazer um alicerce geral com todo mundo. Essa primeira aula principalmente é para a gente ter uma base bem bacana e aí, com todo mundo igualar, ficar com uma base boa, a gente vai avançando juntos, beleza? Show de bola? Então vamos lá, pessoal, olha só. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje com o tema Estado, Governo e Administração Pública. Esse tema Estado, Governo e Administração Pública é um tema comum em editais de concursos públicos, por isso nós vamos trabalhar aqui, tá bom? Deixa eu ficar um pouco aqui de lado para a gente conversar. Eu queria conversar com vocês inicialmente sobre esse termo aqui, ó. Sobre o Estado. Inicialmente, a primeira ideia do direito administrativo é a gente saber o que é Estado. Porque Estado, gente, prestem atenção, normalmente, no dia a dia, é comum que a gente chame Estado através dos entes federativos, né? Então, por exemplo, é comum que a gente se refira a esse termo Estado quando a gente quer falar Estado da Paraíba, Estado do Pernambuco, Estado da Bahia, Estado de São Paulo. Geralmente é assim que a gente trata esse termo. Mas aqui no direito administrativo, gente, o termo Estado ele não vai ser tratado em um conceito estrito dessa natureza, não. O termo Estado utilizado aqui no direito administrativo entre nós, ele vai ser utilizado em um conceito mais amplo. Então, Estado para a gente vai ser conceito poder público. Quando eu falar Estado, pode ser Estado ente federativo, mas pode ser um município, pode ser União. Então não se agarrem, quando eu falar Estado, vocês não se agarrem a Estado ente federativo, não. É Estado, poder público. Estado, essa pessoa jurídica que representa o poder público. E eu já trago, pessoal, o conceito de Estado que é previsto, lá no nosso Código Civil. O Código Civil, gente, ele diz que Estado, ele é uma pessoa jurídica de direito público interno. O conceito do Código Civil é esse. O Estado, ele é uma pessoa jurídica de direito público interno. Show de bola. Mas o que eu quero, nesse momento, destacar, depois eu falo sobre direito público, mas o que eu quero destacar nesse momento, gente, é que o Estado, ele é uma pessoa jurídica. Ele é uma pessoa jurídica. Se o Estado é uma pessoa jurídica, gente, quer dizer que esse Estado ele detém uma característica muito importante para a gente distinguir ele de outras pessoas, que é a capacidade de ter uma característica que é da personalidade jurídica. Opa, isso aqui já diz muita coisa, tá? Isso aqui já diz muita coisa. O Estado, ele é uma pessoa jurídica. Estado aqui é poder público, conceito amplo. Vou até colocar aqui, Estado, conceito amplo. Conceito de poder público. Então esse Estado, poder público, é uma pessoa jurídica. Se ele é pessoa jurídica, ele tem personalidade jurídica. E a personalidade jurídica, gente, é a capacidade de um sujeito ser titular de direitos e obrigações. É a capacidade de um sujeito ser titular de direitos e de obrigações, tá bom? Então o Estado, ele é essa pessoa. O Estado, ele é essa pessoa jurídica, detentor de personalidade jurídica. Isso quer dizer que ele é sujeito de direitos e obrigações. Eu quero que a gente use um pouco a lógica aqui. Vamos tentar usar um pouco a lógica. Peraí. Quando eu digo que o Estado é sujeito de direitos e de obrigações, então pressupõe-se que o Estado, ele pode se relacionar com outras pessoas. Vocês concordam comigo? Porque perceba, se eu digo que o Estado é sujeito de direito, ok. Para o Estado ter um direito, quer dizer que outra pessoa tem a obrigação. Se eu digo que o Estado é titular de obrigação, se o Estado tem obrigação, é porque outra pessoa tem o direito. Então,
A personalidade jurídica, quando ela dá ao Estado, gente, a qualidade, a prerrogativa e a limitação de se sujeitar a direitos e deveres, direitos e obrigações, isso faz com que o Estado ele tenha a capacidade de se relacionar com terceiros. A personalidade jurídica ela traz essa atribuição para que o Estado tem de relacionar-se com terceiros. Então vamos para uma relação básica que existe. Vamos para uma relação básica que existe aqui entre Estado e terceiros. Vamos lá. Todo mundo cidadão é contribuinte com impostos, tributos de uma forma geral. Todo mundo paga tributo de alguma forma. Se eu compro um quilo de feijão, eu pago tributo. Se eu vou tirar uma habilitação, eu pago tributo. Então todo mundo paga tributo de alguma forma, tem que pagar tributo. Essa relação que existe entre você e o Estado é uma relação geral, é um vínculo geral que existe entre o Estado e toda a população. E essa relação, ela atribui, ela define pra gente aqui, ela traz um exemplo muito bacana e muito prático dessa possibilidade do Estado se relacionar com terceiros. Porque perceba, a partir do momento que você tem uma relação geral com o Estado, de contribuinte de tributos, de impostos, eu tenho uma relação em que você, Estado, está envolvido. O Estado tem o direito de cobrar de você o imposto. Mas ele, ao mesmo tempo, tem a obrigação de te garantir direitos. Quais são os direitos que o Estado deve te garantir? Direito à educação, direito à saúde, direito a lazer, direito a ter uma cidade limpa, com infraestrutura. Então eu tenho o Estado tendo direitos de cobrar o imposto e obrigações de prestar o serviço público de maneira concreta e legal. Da mesma forma que você, enquanto o Estado tem o direito de ter o tributo, você tem o dever, a obrigação de pagar o tributo. Ao mesmo ponto em que quando o Estado tem a obrigação de prestar o serviço público de maneira eficiente, você tem o direito de receber a prestação do serviço público. Tá bom? Então veja, uma relação entre Estado e contribuinte. Outra relação que nós vamos conversar sobre aulas, nas aulas aqui, é sobre o Estado, por exemplo, pessoal. Deixa eu colocar aqui um azulzinho. Exemplo, eu tenho o Estado, e aí vamos supor que o INSS é uma autarquia. O INSS é uma autarquia, então significa que ela é uma pessoa jurídica de direito público, ela representa esse Estado. E o INSS, ele contratou uma empresa para prestar serviços de vigilância nas agências do INSS. Então perceba, eu tenho aqui o Estado contratando o terceiro. Aqui, gente, eu tenho um vínculo jurídico entre esses dois. Nesse caso é um vínculo jurídico específico, não é mais aquele vínculo genérico de pagamento de imposto, não. Aqui é um vínculo firmado por meio de um contrato administrativo. E nessa relação também há direitos e obrigações para o Estado, assim como tem para a empresa. Então, por exemplo, quando o Estado ele contrata a empresa para prestar um serviço de vigilância nas agências, o Estado ele tem a obrigação de quê, professor? De pagar o valor acertado em contrato. E a empresa tem a obrigação também. Qual é a obrigação da empresa, professor? Prestar o serviço. Então perceba, aqui eu tenho uma via de mão dupla. Todos os dois, na relação jurídica, são detentores de direitos e de obrigações. Ficou claro até aí, pessoal? Digam para mim se está tudo certo. Estão entendendo tudo? Perfeito. Perfeito. Perfeito, perfeito. Deixa eu só alterar uma configuraçãozinha aqui. Pronto. Show de bola. Pessoal, é o seguinte. Milena chegou agora há pouco. Seja bem-vinda, Milena. Pessoal, é o seguinte. Nós já sabemos o conceito de Estado, já sabemos que o Estado tem essa característica importante da personalidade jurídica, já sabemos que o Estado, por ser detentor de personalidade jurídica, ele pode relacionar-se com terceiros, ok. Agora a gente vai saber, a gente vai entender aqui, que esse Estado, ele é detentor, pessoal, esse Estado, deixa eu só ajeitar essa borrachinha aqui, ok. Esse Estado, ele é classificado modernamente, tá? O Estado ele é classificado em poderes. Então nós vamos aqui entender quais são os poderes de Estado. Poderes de Estado. É o seguinte,
Esses poderes, pessoal, eles são vistos de maneira bem mais detalhada no direito constitucional. O direito constitucional, ele trabalha esses poderes do Estado de maneira bem mais explicada. Eu vou fazer um resumão aqui, porque é o que interessa para o direito administrativo, tá bom? É o que interessa para o direito administrativo. Pessoal, é o seguinte, o Estado moderno, como nós conhecemos hoje, ele é classificado em 3 poderes. Ele pode ser classificado em 3 poderes. Quais são esses poderes? Olha só, eu vou fazer a representação deles através de alguns círculos aqui. Nossa senhora, terrível. Deixa eu tentar acertar esse negócio aqui. Pronto, vamos lá. Não ficou tão bom, mas é o que tem para hoje. Vamos lá. Gente, poderes de Estado. Antes, vamos lembrar daquelas aulas que a gente tinha de história lá na escola, né? E lá na escola, pessoal, nas aulas de história, a gente aprendeu que o Estado, a origem do Estado, ele passou por um momento, até aqui no próprio Brasil mesmo, mas a nível mundial, isso teve uma cultura muito forte, em que nós temos um modelo de governo, pessoal, um modelo de Estado, que era um modelo de monarquia. O que era esse modelo de monarquia? No modelo de monarquia, eu tinha todos os poderes de Estado na mão de uma só pessoa. Todas as competências estatais eram de responsabilidade apenas de uma pessoa. Quem era essa pessoa, professor? Era o rei. Então o rei ele era o detentor de tudo. Todo o poder do Estado estava na mão do rei. Só que aí, gente, o tempo foi passando e identificou-se que esse não era o modelo ideal de Estado. E aí veio Montesquieu. E Montesquieu disse o seguinte, olha, não é justo que uma só pessoa julgue, que uma só pessoa crie as leis, que uma só pessoa administre o dinheiro público. Isso não pode acontecer. Vamos mudar e vamos estabelecer que os poderes do Estado, eles não fiquem na mão apenas de uma pessoa. Eles fiquem, de certa forma, divididos. De que forma, professor? Aí ele falou, olha, seria interessante que a gente tenha aqui um poder executivo. Seria interessante também um poder legislativo. E um poder judiciário. Esse poder executivo, segundo Montesquieu, ele deveria primordialmente administrar dinheiro público. O legislativo deveria, primordialmente, criar leis, ou seja, responsável pela criação das leis a serem obedecidas pela sociedade, e também fiscalizar a aplicação do dinheiro público, fiscalizar a gestão do dinheiro público. Também é uma função típica do executivo. Já o judiciário, ele tem como função típica julgar. Então, gente, essa foi a estrutura de Estado pensada por Montesquieu. Não, vamos estabelecer que o Estado ele tem essa estrutura. Beleza. Esse modelo vem sendo seguido até hoje com algumas adaptações, mas essa é a estrutura de Estado que nós temos. O Estado não tem todo o poder concentrado na mão de uma só pessoa. Imagina aí, gente, se todo o poder do Estado fosse concentrado na mão do presidente da República, do presidente do ministro do Supremo, do presidente do Congresso Nacional. Não pode, não tem como, né? A gente ia ter uma só cabeça pensando em tudo. Com certeza existiriam diversas arbitrariedades. É por isso, pessoal, que com essa ideia de que se os poderes estivessem na mão de uma só pessoa, a gente tinha arbitrariedade, é por isso que essa classificação de poderes do Estado em 3 núcleos diferentes, isso aqui foi chamado por ele de tripartição dos poderes, e essa tripartição dos poderes, pessoal, pressupõe um princípio que é o princípio da teoria de freios e contrapesos. Isso aqui é muito importante. Prestem só atenção. Prestem só atenção. Eu tenho, no nosso histórico aqui que a gente falou,
a monarquia, uma só pessoa ficava cuidando de tudo, tinha o poder completo. Agora eu tenho 3 pessoas, em tese, 3 núcleos responsáveis por exercer esses poderes de Estado. E aqui, gente, para evitar injustiças, para evitar arbitrariedade, cada um tem sua função, mas um poder, ele pode interferir na atividade de outro poder para evitar excessos. Por isso que a teoria é a teoria de freios e contrapesos. A Sebrasp, ela gosta muito de cobrar essa teoria com o seguinte termo, ela coloca assim, ó, teoria do check and balance, ou seja, é freios e contrapesos em inglês, tá bom? Check and balance. Então, a teoria do freios e contrapesos, pessoal, ela vai nos dizer que, olha, o Poder Executivo, por exemplo, o Presidente da República como chefe do Poder Executivo Federal, ele tem as suas atribuições, ele pode fazer muita coisa. Mas se por acaso ele faz mais do que pode, aí eu posso ter uma intervenção, por exemplo, do Legislativo, eu posso ter uma intervenção do Judiciário. Então essa intervenção de um poder sobre o outro, se estiver dentro das normas constitucionais, essa intervenção ela é legal. Muito cuidado. Hoje a gente vive um clima muito caloroso, né, sobre intervenções de um poder sobre o outro. Mas as intervenções não são totalmente vedadas pela Constituição Federal. Pelo contrário, a Constituição Federal permite, justamente pela teoria de freios e contrapesos. Se um poder extrapola suas competências legais, o outro pode chegar e frear a sua atuação. Por isso que é freios e contrapesos. O outro poder pode chegar e dizer, opa, meu amigo, peraí, não é assim não. Freia um pouquinho aí sua atuação, você está exorbitando. Você está fazendo mais do que pode. Tranquilo? Beleza? Agora, lógico, essa limitação, essa interferência, ela é muito limitada. Somente pode acontecer nos termos previstos na Constituição Federal. Show de bola? Ok? Sabendo disso daqui, o que é que a gente vai fazer? Eu sei que eu tenho os 3 poderes, entendi por que são divididos, entendi que pode ter interferência de um e outro. Ok. Agora eu quero que você entenda o seguinte. Esses 3 poderes aqui, pessoal, eles têm suas funções que nós mostramos. Essas funções que nós vimos aqui são funções que nós chamamos de funções típicas. Funções típicas. Ó, professor, o que é que significa isso? Funções típicas. São funções principais. Esses poderes de Estado que nós vemos aqui, gente, eles foram criados para o exercício dessas funções. Então o Executivo ele foi criado para quê? Ora, para administrar. O Legislativo, ora, para criar lei e fiscalizar. E o Judiciário, ora, foi para julgar. Ele foi criado para isso. A função principal dele é essa. Mas acontece, gente, que excepcionalmente, de maneira atípica, um poder pode exercer um papel que, de regra, seria de outro poder. Então, por exemplo, o Executivo, ele excepcionalmente, ele pode legislar também, gente. Pode. Excepcionalmente, por exemplo, quando o presidente da República edita uma medida provisória, ou um governador do estado, por exemplo, ou um prefeito, edita medida provisória. Quando ele faz isso, ele está em qual função? Ele está na função de criar norma, de criar lei. Inclusive, a medida provisória tem força de lei. Então, ele atipicamente também atua de maneira legislativa, né? Ele também atua julgando o professor. Ele tem essa função de julgar também? Tem. Quando, por exemplo, gente, um servidor público, ele praticou uma infração funcional. Se ele pratica uma infração funcional, esse servidor público ele vai sofrer um processo administrativo disciplinar. Então eu vou ter uma autoridade administrativa julgando o servidor público por meio de um processo. Isso é a função judicante, é a função de julgar. Também pode, excepcionalmente, atipicamente, mas pode. O Legislativo, ele pode administrar? Pode. Vamos lá. Amanhã, tudo indica que está saindo o concurso aí da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, ela é poder executivo, legislativo ou judiciário, gente? Legislativo, né? Legislativo, executivo. Governador do estado é o chefe, no caso do estado, no âmbito do estadual do Rio Grande do Norte. Legislativo, Assembleia Legislativa, e Judiciário, Tribunal de Justiça e os fóruns através dos juízes de primeiro grau. Então vejam, então percebam, quando a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, quando ela vai lançar o edital do concurso público, ela está na função de administrar, gente. Ela não está na função de legislar.
Ela não está criando lei. Não, ela está o quê? Administrando, gerindo os servidores públicos, os serviços prestados por ela. Então ela lança o edital do concurso, está administrando. Está na função de administrar. Ela também julga, professor? Julga. Tem vários exemplos, mas eu vou contar um para vocês. Na história recente do nosso país, na última década aí, nós tivemos um processo de impeachment de uma presidente da República. Esse processo de impeachment ele foi julgado por quem? Pelo Congresso Nacional. Então perceba, Poder Legislativo fazendo o quê? Julgamento. Os termos da Constituição pode. Os casos previstos na Constituição Federal. Tá? Então também tem o papel de julgar. Ok. O Judiciário, ele pode administrar? Com certeza. Tribunal de Justiça da Paraíba, ele tem diversos servidores. Servidores administrativos, analistas, técnicos, magistrados. Tem diversos servidores do Tribunal de Justiça da Paraíba. Todo mês ele precisa pagar o salário desse povo, não precisa? Precisa. Todo mês tem que pagar o salário do povo. Quando todos os meses o TJ da Paraíba paga a folha de remuneração de servidores, ele está julgando alguém? Ele está na função do judicante de julgar? Não. Ele está pagando a folha de servidores, é função administrativa. Função administrativa. O Tribunal de Justiça da Paraíba contratou uma empresa para prestar um serviço de limpeza nos fóruns do estado da Paraíba. Ele contratou uma empresa para prestar um serviço de limpeza. Quando ele contrata, é função administrativa. Ele não está julgando, ele está administrando atipicamente. Mesma coisa. O Judiciário também legisla, professor? Excepcionalmente, a gente pode dizer que sim. Por exemplo, o Tribunal de Justiça ele pode fazer o seu próprio regimento interno. O Supremo Tribunal Federal ele faz o seu regimento interno. Quem faz é ele. Não é o Congresso que faz, não. É ele próprio que faz. Ele está querendo ou não legislando, criando regra. As próprias súmulas vinculantes, principalmente, gente. Quando o Supremo Tribunal Federal edita súmula vinculante, não é lei, não. Mas aquela orientação é de cumprimento obrigatório por toda a administração pública. Toda a administração pública é obrigada a obedecer a uma súmula vinculante. Então ele também, em meu entender, ele também está legislando. Tudo bem? Eu apresentei para vocês aqui as funções típicas de todos os poderes de Estado e dei exemplos também das funções atípicas de cada um deles. Ficou claro? Show de bola? Então é isso. Funções típicas, pessoal, são funções que os poderes eles foram criados para exercer. Foi criado especialmente para exercer essa função típica. Mas atipicamente, excepcionalmente, ele pode exercer funções que são inerentes também a outros poderes. Ok. Olha o que eu vou falar para vocês agora que é muito importante. Olha só. Depois dessa tela de poderes da administração pública, nós vamos conversar sobre Estado, governo e administração pública. Eu vou dizer para vocês qual é a diferença do Estado, do governo e da administração pública. E quando a gente conversar sobre essa diferença, gente, de Estado, governo e administração pública, eu quero que você entenda sobre a administração pública uma coisa. Uma coisa. A gente vai ver que a administração pública é aquela função do Estado responsável pela função administrativa do Estado. A administração pública, ela é a função administrativa do Estado. Então, olha para esse esqueminha aqui da tela. Onde houver, gente, eu estou vendo 3 poderes de Estado. Onde houver função administrativa de Estado, existe a administração pública. Com isso que eu te falei agora, você responde diversas questões de prova. Diversas questões de prova. Onde houver função administrativa do Estado, haverá presença da administração pública. Então eu posso dizer tranquilamente, gente, que existe a administração pública no Executivo. Existe no Executivo a administração pública. Tipicamente, vou até colocar em azulzinho aqui, ó. A administração pública tem no Executivo tipicamente. Tipicamente a administração pública é no Executivo. Mas existe também a administração pública no Legislativo e existe também no Judiciário. Existe um erro muito comum dos concurseiros em pensar, concurseiros que não estudam da maneira correta, em pensar, gente, que a administração pública é conceito de poder executivo. É igual ao poder executivo, mas não. São coisas distintas. A administração pública tipicamente está no poder executivo, mas ela também pode ser encontrada em outros poderes. Ficou claro esse entendimento aí? Ok.
Show de bola. Deixa eu ver aqui como é que está o andamento do nosso tempo. Ok. Vamos conversar aqui sobre outra tela. Passo outra tela aqui para vocês. Opa. Gente, seguinte. Falar sobre Estado. Esse Estado que nós já estamos falando sobre ele desde o início da aula, a gente viu agora, gente, que o Estado, ele é como conceito, ele tem que é uma pessoa jurídica. O Estado é uma pessoa jurídica, quer dizer que ele tem personalidade jurídica, capacidade de se relacionar com terceiros. Show de bola. Acontece que esse Estado, galera, como pessoa jurídica, ele pode exercer dois papéis diferentes. O Estado, como pessoa jurídica, ele pode exercer dois papéis distintos. Quais são os papéis, professor? Olha, o Estado ele pode exercer um papel de governo. E o Estado ele pode exercer um papel, em outros momentos, de administração pública. O Estado exerce um papel de governo, e o Estado exerce um papel de administração pública. Tá bom? Então a primeira coisa que precisamos entender é, peraí. Quando o edital falar em Estado, governo e administração pública, não são três pessoas diferentes. Não são três coisas necessariamente diferentes, não. Estado, gente, é o gênero. Estado é a pessoa jurídica. Governo é uma função do Estado. O governo, gente, é o próprio Estado exercendo uma função de governo. A administração pública é o próprio Estado exercendo uma função de administração pública. Então, muito cuidado, não é que são três pessoas diferentes. Não, pessoa é só o Estado. Governo e administração pública nada são além do que simples funções desse Estado. E o governo, gente, ele é a função do Estado, que é uma função que fala sobre o seu planejamento. Então, quando o Estado, gente, ele está numa função, no papel de planejamento, ele está exercendo o papel de governo. O papel de governo, gente, é aquele papel do Estado em que o Estado ele está fixando, elaborando políticas públicas. Quando a questão falar que o Estado está elaborando políticas públicas, nós estamos falando de governo. Ele está pensando em políticas públicas. Através do governo, gente, o Estado ele fixa metas, ele fixa objetivos. Então perceba, o governo ele é aquele que pensa. Ele é aquele que planeja. Não é que a administração pública não pensa, não. É porque o governo ele pensa lá na frente. Ele planeja aquilo que deve ser executado. Ele cria política pública, gente, para atender a população. Pelo menos é para ser assim. Esse é o governo. A gente pode encontrar em prova, gente, que o governo é aquele responsável por uma função política. A função política do Estado ela é de responsabilidade do governo. O governo é a função política, elaborar política pública, planejar, fixar metas, objetivos. Então, por exemplo, o governador do estado de Pernambuco, ele começou a sentir a necessidade de contratar mais professores efetivos para compor o quadro aí de professores do estado de Pernambuco. Então ele está pensando, cara, eu estou sentindo, tá tendo dificuldade aqui, tem um déficit. Vamos planejar, vamos pensar. E aí ele prevê um orçamento, na lei orçamentária já coloca o orçamento para fazer um concurso, ele já planeja, estuda, vê quais são os pontos onde precisam mais, quais são as lotações que devem ser obedecidas, planejando. Quando ele está fazendo isso, é um papel de governo, planejando, pensando, olha, eu vou lançar o edital até dia tal, fixando metas, ó. Tudo isso é governo. Agora, a partir do momento que ele dá uma canetada e pega esse edital, publica em diário oficial, ele saiu do papel de governo, tá, gente? Saiu, porque antes ele estava pensando em fazer o concurso. Agora ele lançou o papel, lançou o edital em diário oficial. A partir do momento que ele lançou o diário oficial, ele
deixou apenas de pensar no concurso para executar o concurso, para fazer o concurso. E esse papel de executar a atividade administrativa, gente, é um papel da administração pública. Então, a administração pública, ela tem como função a execução da atividade. Lançou o edital, agora não é mais governo, agora é a administração pública. É ela que está cuidando do concurso. Ok? A administração pública, gente, é aquela responsável pela função administrativa do Estado. Função administrativa do Estado é de responsabilidade da administração pública. Enquanto o governo ele fica com a função política, a administração pública fica com a função administrativa. A gente pode encontrar em prova também, gente, a informação que a função é função administrativa ou função técnica. Função técnica é o quê, professor? Função técnica é a função de que você tem um conhecimento técnico para executar. Não é para pensar e planejar, não. O técnico é aquela pessoa que tem conhecimento técnico suficiente para executar uma atividade. Entende? Então a função técnica é da administração, porque é aquela função que executa. É a função que executa. Beleza? Show de bola? Então é na execução da atividade, é a responsável pela função administrativa e função técnica do Estado. Ela executa, ela está com a mão na massa. Ficou clara essa diferença de governo e administração pública? Qualquer dúvida, falem, tá? Qualquer dúvida, falem. Então, só voltando para cá, para os poderes de Estado. Olha, essa administração pública aqui, gente, que nós acabamos de falar, ela vai estar em todos os poderes de Estado. Ela estará em todos os poderes de Estado. Tanto no executivo, como no legislativo e no judiciário. Por isso, eu já adianto para vocês. Já já a gente vai conversar sobre os princípios da administração pública. E quando a gente conversar, gente, sobre os princípios da administração pública, esses princípios, eles são do poder executivo, é? Não. São princípios da administração pública. Então, os princípios da administração pública, os princípios do direito administrativo, eles devem ser obedecidos onde há administração pública, ou seja, nos três poderes de Estado. Nos três poderes de Estado. Ok, beleza. Show de bola. Qualquer dúvida, falem. Não fiquem encabulados, não, tá bom? Avançando em um pontinho aqui, já sabemos o que é Estado. Vamos avançar para um ponto. Antes de a gente ir para uma próxima metade aqui da tela, só queria deixar uma coisa clara para vocês. A Sebrasp, ela gosta muito desse tipo de questão que eu vou falar para vocês agora. Olha só. Olha só. Essa administração pública, gente, ela pode ser chamada em prova assim, ó. Deixa eu apagar isso aqui, ficar mais claro. Ela pode ser chamada em prova assim. A administração pública em sentido estrito. Por que a administração pública em sentido estrito, professor? Porque realmente essa administração pública aqui, gente, é a espécie administração pública. É a espécie, ou seja, é uma espécie do Estado. É uma função do Estado. Ela é a específica. Agora a prova, ela pode falar assim também, ó. A administração pública em sentido amplo, lato sensu. Quando ela fala administração pública em sentido amplo, ela está se referindo ao próprio Estado, ao conceito amplo. Ao conceito amplo. Então, a administração pública em sentido amplo é Estado, ó, que comporta tanto o governo como a própria administração pública. Agora, a administração pública em sentido estrito, aí, meu amigo, é apenas essa administração pública aqui, ó. É apenas a espécie. Ok? Beleza. Tomar uma água. Tomar uma aguinha aqui pra gente continuar. Pessoal, eu já sei aqui
que o Estado, conceito, eu já sei quais são os poderes do Estado. Vou falar agora quais são os elementos do Estado. Chegou o momento a gente conversar sobre os elementos. Quais são os elementos do Estado? Ok. Esse Estado que a gente está falando desde do nosso início de aula aqui, gente, ele tem 3 elementos. Elementos que compõem. Elementos formadores do Estado. Só existe Estado, gente. Veja, só existe Estado se houver esses 3 elementos. São requisitos para a existência de um Estado. Sem um deles, não tem como a gente dizer que existe determinado Estado, não. Para existir Estado, Estado pessoa jurídica, Estado poder público, para existir esse Estado, tem que ter a composição desses 3 elementos. Quais são eles, professor? Vamos lá. Eu tenho aqui o povo. Povo. Gente, o povo nada mais é do que o elemento humano do Estado. O povo nada mais é do que o elemento humano do Estado. Ou seja, é necessário que o Estado seja composto por uma sociedade, por pessoas. Pessoas precisam compor um Estado. Tá? Além do povo, gente, eu tenho um segundo elemento, que é soberania, ou governo soberano. Ou governo soberano. Tanto faz. Eu vou falar do terceiro, e aí eu explico o terceiro e depois o segundo. Território. Território. Vou explicar logo o território. Veja, o povo, ele precisa estar em um território. É óbvio, né, gente? Onde é que eu boto esse povo? O Estado tem que ter povo, tem que ter gente. Beleza. Mas além da gente, além do povo, eu boto esse povo onde? Tem que estar em algum lugar. Esse território é a base territorial, gente. Essa base territorial, ela inclui solo, subsolo, espaço aéreo, mar territorial. Tudo isso é território. Então o povo ele precisa estar em algum lugar. Precisa estar no chão, no mar, em uma ilha, no subsolo. Mas em algum lugar esse povo tem que estar, porque eles são físicos, são pessoas físicas. Quando eu falo povo, não é pessoa jurídica, é pessoa física. Então, como são pessoas físicas, precisam estar situadas em algum lugar, território. Agora imagina aí, eu tenho um povo, eu coloco esse povo, jogo um povo dentro de um território. E aí eu deixo, olha, se virem aí, vivam. Vocês acham que vai dar certo essa relação? Essa sociedade vai funcionar? Resposta, de jeito nenhum. De jeito nenhum por quê? Porque imagina, é uma barbárie, né? Eu pego uma galera, boto um território e digo, olha, sem regras, vivam como vocês quiserem. Não vai sobreviver ninguém. Então eu preciso que esse povo esteja dentro de um território, gente, e eu preciso que eles sejam governados. O governo é essencial. É necessário que exista o governo e um povo, administrando a vida desse povo nesse território. Quando esse povo estiver juntos, ou seja, em sociedade, o governo tem que estar lá. Então, a soberania, o governo soberano, gente, ele é justamente o elemento que organiza a vida do povo no território. Então, existem 3 elementos do Estado. O povo, dentro de um território, gerido por um governo soberano que vai criar as leis a serem obedecidas, que vai administrar o dinheiro do povo e que vai julgar os conflitos decorrentes da vida dessa sociedade. Ok, então esses são os elementos de Estado. Outro pontinho aqui pra gente conversar, tá bom? Antes de a gente... Não, vou falar de mais um tópico aqui, depois a gente responde algumas questões. Vamos falar de um tópico, depois a gente responde aqui algumas questões. Ok. Esse tópico aqui, gente, é o seguinte. Vamos falar sobre administração pública. Administração pública. Pergunto, quem está comigo ao vivo aqui, vocês estão conseguindo entender bem o que é que eu estou falando? Digam para mim, por favor. Qualquer dúvida, falem. Me digam aí, tá tudo certo? Sim, professor. Sim, Bruno. Beleza. Depois eu quero só que você volte aí um pouquinho essa tela, porque eu não tirei o print, tá? Certo. Essa tela aqui? Isso. Obrigada. Por nada.
Ok. Pessoal, a gente falou do Estado, falou do governo e falou da administração pública. Deixa eu contar um segredo para vocês. A partir de agora, o nosso objetivo não é o governo, tá? Por isso eu vou riscar o governo aqui do nosso esquema. Temporariamente, depois eu vou tirar esse risco para vocês entenderem. Por quê? Deixa eu falar para vocês. O governo ele pode ser objeto de estudo mais lá no direito constitucional. Aí vocês vão estudar mais a fundo o governo. Para a gente aqui não vai interessar mais. O que a gente vai conversar a fundo mesmo vai ser sobre a administração, pública. Tá? O que você precisa saber sobre governo é o que a gente já conversou até agora. Você precisa saber para a prova a diferença de governo e administração pública. Isso é essencial. Isso é necessário. A prova vai te perguntar qual é a diferença dos dois. Agora, os detalhes de governo, vamos entrar não. A gente vai falar a fundo mesmo da administração pública. E essa administração pública, gente, ela pode ser cobrada em prova em dois sentidos diferentes. Como assim, professor? Existe administração pública, gente, em sentido objetivo, e existe administração pública em sentido subjetivo. Presta atenção que eu vou te falar aqui. Gente, a administração pública em sentido objetivo, deixa eu passar um risco aqui que eu apaguei sem querer, para a gente não confundir as telas. A administração pública em sentido objetivo, ela nada mais é, gente, do que a função administrativa do Estado. Quando eu estou falando sobre a administração pública em sentido objetivo, eu estou falando da função a ser exercida pelo Estado. Eu estou falando, gente, da matéria administrativa. Eu estou falando do objeto administrativo. Já quando eu falo da administração pública em sentido subjetivo, eu estou falando dos agentes públicos e não da função. Eu estou falando de quem faz a função. Agentes públicos. Eu estou falando dos órgãos públicos. Agentes públicos, órgãos públicos e entidades públicas. Assim, olha o bizu que eu vou te dar. Assim, eu posso dizer, gente, que a administração pública em sentido subjetivo nada mais é do que quem é a administração pública? Quem é a administração pública? Você pode dizer, olha, a administração pública quem é? Ela é os servidores públicos, os órgãos públicos, as entidades públicas. A administração pública é essa pessoa, é esse órgão. Quem é? Agora, quando eu falo da administração pública em sentido objetivo, a pergunta que você deve fazer é: o que é? O que é a administração pública? Ora, o que é a administração pública? A administração pública, ela é a atividade administrativa, ela é o exercício da função administrativa do Estado. Percebeu a diferença? Então, o objetivo ele é a matéria, ele é a função que está sendo realizada pelo agente público. Então, perceba, gente, quando eu falo em administração pública, o que é que eu tenho? Eu tenho o agente público ou a entidade ou órgão que faz uma atividade. Então, a gente tem a administração em sentido subjetivo, que é o órgão, o agente e a entidade, que eles trabalham realizando e fazendo a administração em sentido objetivo. Subjetivo, quem faz. Objetivo, o que é feito. Tá certo? Beleza? Ok. Um macetezinho para você. Um macetezinho que a gente gosta do macetezinho. Olha só. Quando a prova falar administração em sentido objetivo, você pega esse início aqui, ó. Objetivo vem de objeto. Então é objeto a ser trabalhado, entende? Objeto é isso, é aquela atividade, é a função que está sendo feita. Subjetivo, você vai entender como sujeito. A administração pública em sentido subjetivo são os sujeitos da administração. Quem são os sujeitos? Os órgãos, entidades e agentes públicos. Ok?
Beleza? A administração pública, gente, em sentido objetivo e subjetivo. Show de bola. Existe essa subdivisão apenas em duas espécies. Não existem mais outras espécies para a gente conversar aqui, não. Porém, essas duas espécies podem ter outras nomenclaturas em prova. Pode acontecer. A prova pode chamar isso aqui por meio de outros termos. Quais são os outros termos? Por exemplo, em sentido objetivo, esse sentido objetivo ele pode ser chamado em prova, como administração pública em sentido funcional. Funcional. Ao mesmo tempo em que a administração pública em sentido subjetivo pode ser chamada de administração em sentido orgânico. Ou critério orgânico, critério funcional, tanto faz. Sentido, critério. Em sentido objetivo e funcional é a mesma coisa. Em sentido subjetivo e orgânico é a mesma coisa. Ainda tem mais um termo para cada um que eu vou te mostrar agora. Olha só. Funcional, material, para fechar. Orgânico ou formal. Pronto, fechou. São 3 termos diferentes para cada espécie. 3 termos diferentes para cada espécie. Percebam, gente, que esses 2 outros termos que acrescentaram aqui também tem macete, não é difícil não. A administração pública em sentido funcional, eu posso dizer que é a função administrativa, fica fácil, ó. Quando a prova falar, a administração pública em sentido funcional, você pega a palavra funcional, funcional. Funcional é a função. É a função. Então é a função administrativa, é a atividade, é a função. Material, gente, material é a matéria administrativa, ou seja, é aquilo que está sendo trabalhado. É a própria matéria administrativa, é a função, é a atividade. Agora lá embaixo, orgânico, administração em sentido orgânico. Esse orgânico aqui vem de órgão, gente. Vem de órgão. Administração pública em sentido orgânico, você pensa, opa, orgânico, lembra dos órgãos. Então são os órgãos, as entidades, os agentes públicos. Tudo bem? Formal. Opa, esse formal eu gosto de explicar. Porque esse formal é o seguinte, veja só. A administração pública em sentido formal, gente, é o meio pelo qual a administração pública toma forma. Presta atenção. É o meio pelo qual a administração pública toma forma. Então perceba, quando você vê a administração pública, você vê a administração pública, certo? Você vai trabalhar lá no INSS. Ou então você vai fazer o concurso, por exemplo, lá na frente da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Quando você vê a Polícia Federal, vamos falar da Polícia Federal. Quando você vê a Polícia Federal, você consegue ver a atividade? Você até consegue ver uma atividade. Por exemplo, eu vejo a Polícia Federal fazendo a apreensão de um bandido, de um criminoso, uma pessoa que praticou um crime. Eu vi a atividade, não vi? Vi a apreensão. Mas antes de você ver a atividade, você viu o agente. Com certeza, pô. Antes de você ver uma apreensão acontecendo, você viu o agente público policial federal realizando a apreensão. Entendeu? Então, você não tem como ver primeiro a apreensão, porque a apreensão não se faz sozinha. A apreensão se faz por meio de um policial. Então, você primeiro viu o policial e depois viu o que ele está fazendo, que é a apreensão. Nesse caso, ó, policial prendendo um criminoso. Policial é a administração pública em sentido subjetivo, orgânico ou formal. A apreensão que o policial está fazendo é a administração pública em sentido objetivo, funcional ou material, porque é a atividade. Ficou claro? Então perceba, por que a administração pública em critério formal, professor, ela é o meio por meio do qual ela toma forma para a gente? Porque quando você vê a administração pública, a primeira coisa que você vê vai ser ela, vai ser o prédio, vai ser o agente público trabalhando. Antes de você ver a função, você vê o agente. É a entidade, é o órgão. Então, INSS, beleza. Hoje eu fui ao médico e quando eu estava no caminho do médico, eu passei em frente a uma agência do INSS. Quando eu passei em frente à agência do INSS, a primeira coisa que eu vi foi o quê? Foi o prédio do INSS. Eu não vi uma concessão de um benefício previdenciário, não. Eu vi a agência, eu vi o prédio público ali, eu vi o órgão, eu vi a entidade. Então é a primeira coisa que a gente vê. O INSS toma forma para a gente, ele toma forma por meio do prédio, por meio do agente público.
Quando você sonha em ser servidor ou servidora do INSS, você pensa em quê? Você está pensando na concessão do benefício previdenciário? A primeira coisa que vem na sua cabeça, primeira coisa. A primeira coisa que vem quando se fala em INSS para você não é um benefício previdenciário, não. Porque o benefício previdenciário é em sentido objetivo. Mas a primeira coisa que vem na sua cabeça é o quê? É o prédio do INSS, é o birô que você vai sentar para trabalhar todo dia, é o colega servidor do INSS, é a primeira coisa que vem na sua cabeça. Ficou claro isso daqui, gente? Beleza? Ok. Show de bola. Vamos continuar. Seguinte, nós já falamos aqui muita coisa. Nós vamos agora responder algumas questões, tá bom? A gente vai responder algumas questões e vai dar uma pausa para eu explicar para vocês o próximo passo da nossa aula. Deixa eu colocar as questões aqui na tela. Perfeito. Todo mundo aí em casa vendo as questões? Vamos lá, essas questões já estão disponíveis para vocês na plataforma, tá bom, pessoal? Colocando aqui para ficar mais claro, mas para vocês na plataforma elas estão lá. A questão número 1, ela diz assim, ó. O Estado é formado pela junção de 3 elementos originários indissociáveis. Quais são os elementos do Estado? Diga um gabarito aí para mim. Quais são os elementos do Estado? Questão Sebrasp 2022. Defensoria Pública do Estado de Rondônia. Povo, soberania e território. Letra D. Letra D. Letra D. Território, povo e governo. Vamos lá. Letra A, quando ele fala território, beleza. Autonomia, não é autonomia, é soberania. Constituição Federal? Errado, não é Constituição Federal. Autonomia, não. Constituição Federal? Não. Autonomia, não. E letra E, povo, ok. Constituição Federal, errado. Então, a única correta aqui é a letra D, de dado. Questão número 2. O tema que nós acabamos de ver aqui. Em sentido estrito, a administração pública compreende os órgãos administrativos e governamentais que desempenham as funções administrativa e política. Certo ou errado? Em sentido estrito. Lembra que quando eu falei com vocês sobre eu tenho o Estado, esse Estado ele pode ser governo ou pode ser administração pública. Quando ele for governo, ele tem função política. Quando ele for administração pública, ele tem função administrativa. A prova pode falar em administração pública em sentido amplo ou em sentido estrito. Quando for sentido amplo, ela vai considerar o Estado como um todo. Estado governo e Estado administração pública. Quando for sentido estrito, ela considera apenas a administração pública. Levando isso em consideração, a questão 2 está certa ou errada? Estaria errado aí por causa desse que ele botou funções administrativas e política. Exatamente. Gente, em sentido estrito, é apenas a administração pública, é apenas isso daqui, ó. Cadê? Em sentido estrito, é apenas isso aqui, ó. Não tem função política na administração em sentido estrito, não. É apenas em sentido amplo. Então, por isso está errado. Nossa amiga Lívia lembrou aqui, chegou um aviso para mim aqui também, Lívia. Eu não sabia que tem essa limitação de tempo aqui. A gente vai encerrar. Questão 3 aqui a gente vai fazer. É o tempo. A gente vai encerrar a chamada e aí eu mando o link novamente para vocês no grupo. Tá bom? E aí, Elisângela, você foi no Instagram, manda para você também no Instagram. Não se preocupe. Beleza? A questão 3, ela diz assim. Em sentido objetivo, objetivo, a gente acabou de falar sobre isso. Objetivo, a administração pública designa os entes que exercem atividade administrativa de forma a balizar a execução da função administrativa. Isso daqui está certo ou errado? Em sentido objetivo,
A administração pública designa os entes que exercem atividade administrativa de forma a balizar a execução da atividade. E aí? Quando eu falo em sentido objetivo, eu lembro de quê, gente? Objetivo, eu lembro de quê? Objeto. Objeto é o quê? É a função, é a atividade. Quando ele fala administração em sentido objetivo, designa os entes que exercem atividade? Não, meu amigo. Os entes que exercem atividade é em sentido subjetivo, não é objetivo. Por isso está errada a questão número 3. Não é objetivo, não, é subjetivo. Esse foi o erro. Beleza? Show de bola? Perfeito. Vamos lá, questão número 4. Gente, a questão número 4, ela vai dizer assim, ó. Em seu sentido objetivo, a administração pública corresponde o quê? Em sentido objetivo. Em sentido objetivo, a administração pública corresponde o quê? Lembra de pegar a palavra. Sempre que falar sentido objetivo, subjetivo, pega a palavra para lembrar do macete. Objetivo remete a objeto. Não é isso? Objetivo remete a objeto. Então, o que seria aqui? A administração em sentido objetivo remete a objeto. A 4, qual seria a alternativa? Objeto é função, objeto é atividade. Gabarito, gente. Letra C de casa. Em seu sentido objetivo, a administração corresponde à atividade administrativa. Letra A, ao conjunto de finalidades públicas. Não, finalidade pública é uma coisa muito ampla. Tem que falar aqui, atividade administrativa. Por quê? Porque finalidade pública, gente, pode incluir atividade administrativa, atividade política, pode incluir várias coisas, mas tem que ser atividade administrativa. Letra B, órgãos públicos não. Órgãos públicos é a administração em sentido subjetivo e não objetivo. Letra D, temporalidade dos governantes eleitos? Não, nada a ver. Tem nada a ver com função e atividade aqui. Normas editadas pelo Estado, normas não fazem parte da atividade administrativa, não. É atividade legislativa, por isso está fora a letra E, tá bom? 4, letra C. Alguma dúvida aqui? Podemos avançar? Vamos avançando aqui então. Show de bola, show de bola, show de bola. Olha só, nosso esqueminha aqui é um esqueminha bem robusto já. Eu vou agora puxar para esse lado. A gente vai cair fundo agora, gente. Nós vamos cair fundo agora na administração pública, tá? Vamos cair fundo na administração pública. E falando de administração pública, gente, nós vamos conversar sobre o regime jurídico da administração pública. Regime jurídico da administração pública. E aí, pessoal, esse regime jurídico da administração pública, eu quero frisar com você aqui, ó, estamos falando da administração pública. Essa administração pública, vamos lembrar do início da aula. Essa administração pública, ela é a função administrativa do Estado. Então, a administração pública, ela representa o Estado. Lembra que o Estado, ele é uma pessoa jurídica. Se o Estado é uma pessoa jurídica, quer dizer que esse Estado, como pessoa jurídica, ele é sujeito de direitos e de obrigações. Se o Estado, sendo pessoa jurídica, sujeito de direitos e obrigações, ele vai relacionar-se com terceiros. Aí é onde eu quero chegar. Quando esse Estado, gente, sujeito de direitos e obrigações, estiver se relacionando com terceiros, através da administração pública, ele vai ter que se relacionar baseado em um regime jurídico.
Ora, quando está naquele exemplo que eu falei para você, o Estado contrata uma empresa para prestar um serviço para ele. Eu tenho um regime jurídico que vai amparar essa relação. A relação que existe entre Estado e contribuinte de imposto. Existe uma relação jurídica de direito público, direito tributário entre contribuinte e Estado. Então existe uma relação jurídica, um regime jurídico. E essa relação jurídica pode ser pautada, gente, em dois tipos de regimes jurídicos diferentes. Dois tipos de regimes jurídicos diferentes. Como regra, nós temos o regime jurídico de direito público. É a regra. Excepcionalmente, eu vou até colocar de vermelho para você entender que é uma exceção. Excepcionalmente, nós temos o Estado, a administração pública, atuando em um regime de direito privado. Direito privado. E o que é que significa isso, professor? Vejam só. Pessoal, quando o Estado ele está atuando em direito privado, é uma exceção, como eu acabei de falar para vocês. E o direito privado ele tem características interessantes. Por quê? O direito privado, gente, é o direito que existe a priori, via de regra, na relação entre particulares. Então a relação entre particulares, como regra, ela é regida pelo direito privado. Por exemplo, eu, Bruno, eu coloquei o meu carro, anunciei meu carro para vender lá na OLX. E eu disse assim, olha, coloquei na OLX, olha, eu tô vendendo aí meu carro por 40 mil reais, exemplo. 40 mil reais. Show de bola. E aí o camarada na OLX, ele viu que o meu carro estava valendo 40 mil reais, ele viu que eu estava oferecendo 40 mil reais. E aí ele diz assim, meu amigo, eu não dou 40 mil não, eu dou 20. Porque na OLX é assim, né? Quando você publica dizendo que quer um valor, a galera chega oferecendo metade, na maior cara de pau. Mas enfim, o cara chegou assim e disse, olha, eu não dou 40 não, eu dou 20 mil. A pergunta que eu faço a vocês é, se eu quiser aceitar esse valor de 20 mil reais pelo meu carro, é a metade do valor que eu acho que vale. Mas se eu quiser aceitar, eu posso aceitar, gente? Sim ou não? Eu posso aceitar esse valor de 20 mil reais, que é a metade do que eu queria, a metade do que eu acho que vale? Eu posso aceitar. Sabe por que eu posso aceitar? Porque é uma relação de direito privado. E no direito privado, gente, eu tenho uma característica muito importante, que é a característica da liberdade. Existe uma liberdade entre as partes para negociar o acordo. Eu não tenho nenhum tipo de amarra que as partes ficam impedidas de negociar algo que querem pactuar. Se elas negociam e chegam a um acordo, uma conclusão comum, a regra é que esse negócio jurídico é válido. Então não há problema nenhum. Agora vamos para outro exemplo. Eu posso colocar no LX, olha, eu quero vender por 40 mil. Aí vem aqui o camarada, olha assim o carro e diz, olha, eu dou 20 mil. Aí eu fico muito irritado com essa proposta dele e digo assim, meu amigo, é o seguinte, meu carro vale 40 mil, só pelo seu atrevimento em oferecer os 20 mil a metade do preço, agora você está obrigado pela lei a comprar o meu carro pelos 40 mil que eu anunciei. Eu posso fazer isso, gente? Digam para mim. Eu tenho esse poder de fazer isso? A resposta é não. Sabe por que não? No direito privado, existe, gente, uma grande característica, que é a característica da igualdade. Igualdade. Vejam, essas duas pessoas estão em uma mesma posição nessa relação jurídica. Eu e o terceiro, nós estamos em uma mesma posição, gente. Não existe um melhor do que o outro. Não existe um maior do que o outro, não. Estamos na mesma posição. Tudo bem? Então é isso. No direito privado, existem essas grandes duas características. A liberdade e a igualdade. A liberdade e a igualdade para que as pessoas possam pactuar esse negócio jurídico. A igualdade de que ninguém tem mais direito do que a outra pessoa. Que ninguém tem o direito de ser mais, de ter mais direitos, mais prerrogativas. Não. Todos estão em um pé de igualdade.
Beleza? Show de bola? Ok. Então, cara... Opa, aí você diz assim, professor, e o Estado ele pode atuar no direito privado? A administração pública, em qual situação ela atua no direito privado? Isso pode em como? Isso pode em qual critério? Quais situações podem acontecer? Vamos dar exemplos aqui. Exemplos da administração atuando em direito privado. Emissão de cheque. Emissão de cheque. Gente, vamos supor que a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, através da pessoa jurídica governo Estado de Pernambuco, contratou um fornecedor de alimentos para fornecer alimentos para as escolas, para a merenda escolar. Contratou a fornecedor de alimento e aí recebeu o alimento. Na hora de pagar, o governo do Estado de Pernambuco, na hora de pagar, ele pagou, a empresa fornecedora pagou com cheque. Ele emitiu um cheque para essa empresa. A pergunta é, vem cá, esse cheque, ele tem uma relação jurídica de direito público ou privado? A resposta é, o cheque em si. O contrato não, o contrato é direito público. Mas o cheque em si, ele é regido por normas de direito privado. Ele é regido por normas de direito privado. Então aqui, pessoal, nós vamos ter um exemplo em que, quando o Estado emitiu o cheque, ali nasce uma relação de direito privado entre Estado e terceiro. Existe uma lei do cheque, inclusive, que é uma lei que fala os motivos de devolução, tem os códigos, motivo 11, 12, 13, enfim. Toda essa relação, esse regime jurídico que é a respeito do cheque é regime de direito privado. Tá bom? Outra situação em que o Estado ele atua por meio do direito privado, através, pessoal, das empresas estatais, por exemplo. Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma empresa estatal, uma sociedade de economia mista. Empresa estatal, sociedade de economia mista. E aí, o Banco do Brasil, gente, muitas pessoas têm conta no Banco do Brasil, né? Alguém de vocês deve ter conta no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. Quando o Banco do Brasil está abrindo uma conta corrente no seu nome, ele está fazendo uma relação jurídica de direito privado. Quando ele está concedendo um empréstimo, um financiamento para um particular, aquilo não é direito público, aquilo é direito privado. Então, outro exemplo. Quando o Estado, quando a administração pública, ela atua por meio das empresas estatais, por exemplo, ela está atuando através do direito privado em sua grande maioria da atuação. Beleza? Ok? Perfeito. Direito privado, como eu falei, é exceção, tá, gente? A nossa regra é o direito público. Qualquer dúvida, já falei. Qualquer dúvida, vocês não guardem dúvida, não pode. Pessoal, é o seguinte, olha só. Vamos falar um pouquinho do direito público. A observação que eu já faço de pronto é, a sua prova, ela pode chamar o direito público de regime jurídico administrativo. Muito cuidado. A prova pode chamar o direito público de um direito de regime jurídico administrativo. Por que eu estou falando para você ter muito cuidado? Porque o termo é muito parecido com o regime jurídico da administração pública. Mas aqui, no caso, é regime jurídico administrativo. É diferente. O regime jurídico da administração pública, esse da administração pública, ele indica que é o gênero. O gênero. O regime jurídico administrativo, gente, o regime jurídico administrativo, ele é a regra para o direito administrativo. Ele é a regra para o direito administrativo. Tudo bem? Então, muito cuidado. Uma dica que eu gosto de usar aqui é o seguinte, olha, faça pergunta para esse termo aqui, faça pergunta. Ei, vem cá. O que é o regime jurídico da administração pública? Opa, se tem esse termo da administração pública, é porque eu tenho opções. Quais são os regimes jurídicos da administração pública? Você fala, olha, tem o direito público e direito privado. O direito público é a regra que nós vamos conversar agora. O direito público é a regra para a administração pública, é a regra para o direito administrativo e ele pode ser chamado de regime jurídico administrativo. Então, mais um macete é você entender isso aqui, ó. Mais um macete é você entender. Regime jurídico administrativo
Ele é a regra para o direito administrativo. Ponto. Ok. É a regra para o direito administrativo. Tá bom? Beleza? Ok. Qualquer dúvida é só falar. Olha só. O regime jurídico administrativo, o direito público, ele tem dois princípios que nós vamos falar sobre eles agora, que são dois princípios que nós chamamos de princípios basilares, tá, gente? Princípios basilares são princípios, nós chamamos de pedras de toque do direito administrativo, né? São aqueles princípios que são a base, que são o alicerce. A partir desses dois princípios que nós vamos conversar agora, todo o direito administrativo se desenvolve. Todo o direito administrativo se desenvolve. E quais são esses dois princípios? Vou colocar aqui para vocês agora. Eu tenho aqui o princípio da supremacia do interesse público, supremacia do interesse público sobre o privado, tá, gente? Supremacia do interesse público sobre o privado. E o outro princípio é o princípio da indisponibilidade. Indisponibilidade do interesse. Indisponibilidade do interesse público. Ok. Dois princípios, você pode ver isso aqui na sua prova como princípios basilares, princípios de sustentação, pedras de toque do direito administrativo, é isso aqui. Tá bom? O que é que significa eles? Deixa eu apagar esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, só para não atrapalhar o nosso esqueminha aqui. Gente, olha só, primeiro eu vou falar sobre a supremacia do interesse público sobre o privado. Preste atenção. Quando eu falo que o interesse público, gente, ele vai ser superior ao interesse privado, supremo em relação ao privado, quer dizer, gente, que existe uma relação de preponderância entre o direito público e o direito privado. Vocês lembram no exemplo que eu acabei de apagar aqui, em que eu e o comprador do meu carro estávamos em um mesmo patamar na relação jurídica? Que eu falei, olha, existe uma relação de igualdade no direito privado. Lembra disso? Aqui no direito público não existe igualdade, não. Aqui, gente, quando houver a relação entre Estado e terceiro, não é uma relação de igualdade. É uma relação de preponderância. É uma relação, gente, em que o poder público, que está representando o interesse público, representante do interesse público, ele estará superior em relação ao particular. Claramente, gente, o poder público ele estará em posição superior em relação ao particular. Essa é a supremacia do interesse público. Então vai ter situação que você vai ver que o Estado ele tem muito poder em relação a terceiros. Eu vou dar dois exemplos para vocês aqui. Vamos conversar. Dois exemplos. Dois exemplos. Primeiro exemplo. Desapropriação. Vocês já ouviram falar em desapropriação, gente? Desapropriação. O que é que significa isso, professor? Desapropriação. Gente, a desapropriação, ela está prevista no artigo 5º da Constituição Federal. E olha que poder o Estado tem. Olha que poder o Estado tem. O Estado, ele simplesmente chega em um imóvel, por exemplo, de um particular. Chega um imóvel particular e diz assim, meu amigo, esse imóvel agora, ele atende mais o interesse público. Ele é melhor para o interesse público do que se ficar com você, atendendo o seu mero interesse privado. Então, a gente vai pegar esse imóvel para o Estado agora. O Estado pega a propriedade do imóvel do terceiro, gente. O Estado pega a propriedade do imóvel do particular. Agora, lógico, o Estado ele vai pagar uma indenização a esse particular. Essa indenização, segundo a Constituição, deve ser uma indenização via de regra, que deve ser prévia, justa e em dinheiro. Prévia, porque ela primeiro paga para depois desapropriar. Justa, porque a indenização deve ser de acordo com o valor de mercado daquele imóvel. E em dinheiro é a forma de pagamento. A desapropriação comum é paga em dinheiro. Então é muito louco essa ideia que o Estado é muito superior. Por exemplo, sabe como acontece muito essa questão da superioridade do Estado? Acontece assim, ó. O Estado vai fazer estrada. Ele quer fazer uma estrada, certo?
no projeto, faz um projeto tudo bonitinho. Só que no lugar que ele quer fazer estrada, tem a casa lá de Seu João. A casa lá de Seu João fica... Deixa eu inverter esse negócio aqui, que foi meio bagunçado. A estrada é aqui, tá? Com a impressão que a casa estava caindo, né, gente? Pelo amor de Deus. E tem a casa de Seu João aqui, ó. A casa de Seu João, gente, ela está exatamente no mesmo espaço onde o governo, onde o Estado quer construir essa estrada. O que é que o Estado, o que é que a administração pública pode fazer aqui? Ela pode chegar e dizer assim, Seu João, meu amigo, é o seguinte, a gente gosta muito de você, mas você vai ter que se desapropriar, vai ter que desocupar esse imóvel, desocupar essa casa, porque eu vou desapropriar. E ele desapropria e ponto. Seu João não pode, gente, sequer discutir se aceita ou se não aceita a desapropriação. Não tem o que discutir, é apenas aceitar. O que ele pode discutir, que ele pode vir a discutir na esfera judicial, é sobre o valor da indenização. Isso ele pode. Por exemplo, a indenização paga não foi de acordo com o valor do mercado. Aí ele pode brigar na justiça a respeito disso. Mas sobre haver ou não a desapropriação, ele não pode. A não ser que a desapropriação seja ilegal, esteja desobedecendo algum requisito legal, aí tudo bem. Mas, via de regra, ele não pode questionar. Tudo bem? Então, essa é a desapropriação. O Estado chega e pronto. E vai ter essa superioridade. Outro exemplo que também é uma forma de intervenção do Estado na propriedade privada. Requisição administrativa, está prevista na Constituição também. Em muito filme, gente, é muito engraçado a requisição, porque a gente vê muito em filme americano, né? Filme policial. O que é que acontece em filme policial? Chega o policial, tá correndo atrás do bandido, naquela perseguição, naquela coisa doida. E aí o policial, ele sempre perde o carro ou o veículo que ele tá correndo atrás do bandido, né? Sempre perde. Não sei porquê, mas os caras sempre perdem o carro. E aí o bandido tá fugindo, o que é que o policial faz? Ele pega o distintivo, para um veículo de um particular e diz assim, olha, aqui é polícia, desce do carro agora. Pega o carro do particular e vai dirigir para perseguir o bandido. Isso pode ser feito aqui no Brasil? Pode. O nome disso é o quê? Requisição administrativa. Mais um exemplo de superioridade do Estado. O Estado chega na tora, através de um agente policial, e diz assim, desça do carro que agora o seu carro vai servir ao Estado. E faz e pronto. Deu para entender? Então, é também uma forma de supremacia do interesse público sobre o privado. Eu vou colocar um exemplo, outro exemplo aqui da supremacia que cai muito em prova, que são os casos, pessoal, dos contratos administrativos. Contratos administrativos. Os contratos administrativos, eles têm cláusulas exorbitantes. A gente agora tem a Lei 14.133/2021, que é a nova Lei de Licitações e Contratos. E essa lei continua prevendo, gente, que o Estado ele pode exercer algumas cláusulas no contrato com o terceiro que são cláusulas exorbitantes, que deixam o Estado em posição superior de fato. Eu vou dar um exemplo. O Estado, ele contrata uma empresa para fornecer carteiras escolares, certo? Então, o governo do Estado de Pernambuco, ele fez uma licitação, tudo bonitinho, beleza, depois contratou. E aí, lá na frente, quando vai fazer o contrato, ele diz, olha, eu quero 1.000 unidades de carteiras escolares. Pronto. Quantidade do contrato. Assinou o contrato com a empresa, beleza. No curso do contrato, o Estado fala, meu amigão, é o seguinte, eu quero alterar essa quantidade de 1.000, eu quero colocar 1.200. Você agora é obrigado a me fornecer 1.200 unidades. Isso aqui se chama alteração unilateral do contrato administrativo. Isso significa, gente, que o Estado ele pode alterar o contrato administrativo sozinho, sem precisar perguntar se o particular aceita. É óbvio que existem limites legais, né? O exemplo que eu coloquei está dentro do limite. Mas veja, o Estado ele nem pergunta se o particular aceita fornecer mais. Ele altera sozinho e só precisa da opinião dele e pronto. Para menos também, ele pode dizer, olha, eu não quero mais 1.000 não, cara, não vai precisar não, eu quero apenas 800 unidades de carteiras escolares. Pronto, alterou unilateralmente. O particular não tem nada o que fazer, somente aceitar. Se tiver algum prejuízo, vai ser indenizado e tal. Mas ele é obrigado a acatar a decisão do Estado nesse caso. Por quê? Porque o contrato administrativo, por sua natureza,
ele tem algumas cláusulas que deixam o Estado em posição superior mesmo, que dá mais direito ao Estado do que ao particular. É a supremacia do interesse público. Vocês entenderam a supremacia, gente? Digam para mim, por favor. Enquanto eu tomo um gole de água. Perfeito. Vamos falar agora da indisponibilidade do interesse público. Gente, vocês perceberam que a supremacia do interesse público, ela confere ao Estado uma série de prerrogativas. A supremacia, gente, ela confere ao administrador público. O gestor público na supremacia, ele, quando representa o Estado, ele tem uma série de prerrogativas. Agora, na indisponibilidade, a coisa muda, sabe? Na indisponibilidade, o sujeito ele não tem prerrogativa, não. O gestor público, o Estado aqui, gente, ele tem limitações. É o outro lado do pêndulo, né? Não é só, nem só de prerrogativa vive a administração. Tem as limitações também. Tem as restrições. Tem as limitações, as restrições que vêm da indisponibilidade do interesse público. Professor, o que é então essa indisponibilidade? Gente, a indisponibilidade do interesse público é o princípio que nos diz que o administrador público, o gestor público, ele não pode abrir mão do interesse público para privilegiar o interesse particular ou o interesse alheio. Ele não pode abrir mão do interesse público, gente, em privilégio do interesse de terceiros ou de interesse próprio. O interesse público ele deve estar sempre em primeiro lugar. Sempre, 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 o interesse público deve estar em primeiro lugar. Tudo bem? Beleza? Então essa é a indisponibilidade do interesse público. O Estado ele vai se sentir limitado em algumas situações, porque a lei manda que essa limitação exista, ela determina que essa limitação exista, para que justamente o interesse público não seja afetado. Vamos falar de exemplos para ficar mais claro aqui para vocês? Exemplos. Eu tenho um exemplo da licitação. A gente falou do contrato administrativo, vamos falar da licitação? O que é a licitação? Primeiramente, o que é a licitação? Vamos lá. Gente, a administração pública, ela quer firmar um contrato. Ela quer assinar um contrato com particular, beleza. Esse contrato tem como objetivo o fornecimento de 1.000 unidades de carteiras escolares. Carteira escolar, 1.000 unidades de carteira escolar, o Estado quer comprar 1.000 carteiras para colocar nas escolas. Show de bola, beleza. Ele pode chegar em qualquer fornecedor de carteira escolar e dizer assim, meu amigão, vem cá. Ei, manda 1.000 carteiras aqui para a escola. Manda 1.000 carteiras aqui para a Secretaria de Educação, que a gente quer comprar para botar nas escolas. Ele pode fazer isso? Dedinho? Via de regra, não. Excepcionalmente, tem casos de contratação direta, mas via de regra, não. Por que via de regra não, professor? Porque ele precisa fazer uma coisinha que se chama licitação. Ele precisa fazer um negocinho que se chama licitação. A licitação é assim, ó. Ele pega essas informações, lança em um edital. E nesse edital ele vai dizer, olha, sociedade, eu estou interessado em comprar 1.000 carteiras escolares. Por favor, quem tiver interesse em me fornecer essas 1.000 carteiras escolares, ofereçam suas propostas, mandem suas propostas. Aí, por exemplo, a empresa A diz assim, olha, eu consigo fornecer para você cada carteira escolar, levando em conta essa quantidade, eu consigo oferecer cada carteira a R$250. A empresa B diz assim, olha, eu consigo fornecer a R$235 cada uma. A empresa C diz, olha, eu consigo fornecer a 280. Essas propostas são sigilosas, então uma não sabe quanto foi que a outra ofereceu, elas vão oferecendo. E aí vamos supor que eu tivesse essas 3 propostas aqui. Essa licitação, gente, ela vai seguir a regra aqui no nosso exemplo,
que ela tem como tipo de licitação, critério de julgamento, menor preço. Ou seja, ganha a licitação aquela empresa que apresentar o menor preço. O menor preço. Pergunta, nesse caso, qual foi a empresa vencedora da licitação? A empresa B. A empresa B venceu a licitação porque a proposta dela foi no valor de R$ 235, ou seja, o menor valor. Ou seja, o menor valor. Percebam um detalhe interessante. Se o Estado tivesse ido contratar com qualquer empresa, o Estado poderia ter contratado num preço muito superfaturado. O Estado poderia ter contratado, gente, por exemplo, por R$300, por R$400, porque o Estado ia simplesmente ligar para determinada empresa, seja lá qual for, e pedir as carteiras e pronto. Mas aqui não. Aqui, fazendo a licitação, ela diz para a sociedade que quer comprar e ela vai estabelecer um procedimento de competição entre os interessados, pessoal. Então aqui a licitação ela visa ser uma garantia de uma proposta mais favorável para o Estado, para a administração pública. Fazer a licitação atende ao interesse público, porque ela tenta uma garantia de que o Estado, nesse caso das carteiras, vai comprar a mesma carteira escolar pelo menor preço de mercado. Pelo menor preço disponível no mercado. Então percebam, a licitação é um exemplo da indisponibilidade do interesse público. Professor, por que a licitação é um exemplo de indisponibilidade? É um exemplo de indisponibilidade porque o gestor público, gente, ele não pode contratar com qualquer um. Percebem? Ele não pode contratar com um amigo dele, com a empresa que ele conhece. Portanto, ele está o quê? Limitado, restrito. Ele está limitado na atuação. Ele quer contratar com um amigo dele, mas a lei diz assim, opa, não pode. Tem que fazer licitação, meu irmão, porque se você não fizer licitação, você está abrindo mão do interesse público. Entendeu a jogada? Tá bom? Então, por esse motivo, tem que fazer a licitação. Ele não quer fazer, ninguém gosta de fazer licitação. A licitação é um procedimento burocrático que geralmente leva meses para terminar. Eu já vi licitação de anos, tá? Eu, como servidor público, já vi licitação de anos. Então, é um procedimento chato, burocrático. O gestor não quer, nenhum gestor quer fazer licitação. Se fosse por ele comprava diretamente, mas a lei fala, não. Tem que licitar para garantir a melhor proposta. Outro exemplo muito bom, gente, da indisponibilidade é o concurso público. Vocês estão aqui fazendo o quê? Ora, vocês estão aqui para estudar para um concurso público. Para um concurso público. Ninguém está aqui porque quer olhar para a minha cara. Lógico que não. Estão aqui para aprender um conteúdo e assim conseguir passar na prova. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Aprender o conteúdo e passar na prova. Aí eu pergunto a vocês. Vocês estão fazendo esse concurso público porque o gestor ou a gestora, ele é bonzinho, boazinha demais? É porque ele teve pena de você? É porque ele quer de fato fazer esse concurso público? O gestor é aquela pessoa que está olhando para a vida sofrida do concurseiro e da concurseira e fala, meu Deus do céu, como eu estou com pena desse cidadão, dessa cidadã. Ele merece, ela merece um concurso. Ele merece fazer um concurso público para mudar de vida, meu Deus. Eu não consigo. E meu coração fica em pedaços quando eu vejo essa situação. É por isso que ele faz concurso? Não, né, gente? Não. Ele faz concurso porque a Constituição obriga. Ele faz concurso porque a Constituição Federal diz, olha, para você colocar um agente público, um servidor em cargo efetivo, só pode por meio de concurso. Porque aqui para nós, se não precisasse, se não fosse obrigado, ele não fazia concurso, ele chamava amigos, companheiros partidários, aquela galera que trabalha sofrendo na campanha eleitoral para ver se consegue um cargo em comissão, uma prestação de serviço, essa galera ia ocupar cargo efetivo, porque ele ia dar para a máquina pública ia ser utilizada para a campanha eleitoral mais do que já é. Então, veja, o concurso público é um exemplo muito claro da indisponibilidade, tá? Por quê, professor? Porque ele quer contratar os amigos e parentes, mas não pode. A lei diz que precisa fazer concurso. Não pode contratar qualquer um. Então, isso é também uma limitação. Ficou claro isso daí, gente? Beleza? Vamos dar uma pequena pausa aqui, um intervalinho, e aí voltamos no segundo tempo da aula para a gente falar sobre os princípios constitucionais da administração pública. Princípios constitucionais da administração pública. Já já a gente volta.